A nossa agenda ficou assim. No domingo passado, mentira. Creio em Jesus e isso é suficiente. A verdade sobre a fé salvadora. Hoje, dia 11, mentira. Temos de ser perfeitos. A verdade sobre a nossa natureza. Domingo que vem, mentira. Um único pecado já nos destrói. A verdade sobre o perdão e a restauração. E no último domingo do mês, mentira. O cristianismo é muito bom aos domingos. A verdade sobre a paixão. No domingo passado, esse foi o princípio sobre o qual nós conversamos. Entenda a transformação à semelhança de Cristo como parte integrante do processo de salvação. Trocando em miúdos, não vou repregar fósforos riscados, mas no nosso grupo de WhatsApp tem o link para quem perdeu desse sermão, dessa pregação. Então, de repente, vale a pena você correr atrás, porque o que você vai ouvir é o seguinte: salvação gera transformação. Simples assim. Salvação gera transformação. Posso ter sido um canalha na minha vida pregressa, mas Jesus entrou na minha vida. Eu não posso continuar sendo canalha. Não posso. Não combina. É como tentar misturar água e óleo. A gente tenta, mas não consegue. Então, salvação gera transformação. Aliás, essa é a prova dos 9. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho frutos na minha vida. A vida de Jesus gera na minha vida algo novo. Um caráter transformado. É isso. Simples assim. Hoje, eu vou falar sobre uma nova mentira, uma nova falsa ideia. Mas antes de abordar essa nova mentira, essa falsa ideia, eu quero recuperar um slide que eu já trabalhei no domingo passado. Podemos assimilar falsas ideias de múltiplas maneiras. Como é que surge? Como é que brota uma falsa ideia, uma mentira? Vejam, de um professor bem intencionado, mas sem noção. Quanta gente bem intencionada nas nossas igrejas presbiterianas, Brasil afora. Quanta gente bem intencionada, mas sem noção do que está falando. E aí a falsa ideia pode surgir daí. Segunda hipótese, de um líder que procura impor sua própria agenda. De um líder que procura impor sua própria agenda. De repente é um pastor, é um presbítero, é um professor de escola bíblica dominical que tem uma doutrina favorita. E ele então quer tornar essa doutrina favorita uma verdade absoluta para a igreja. Ele tem uma ênfase favorita, ele tem uma doutrina favorita, e ele quer impor isso. Ele passa isso. Ele ensina dessa maneira, a sua ênfase. Mas a gente tem que tomar cuidado com as ênfases. A gente tem que tomar cuidado com os nossos favoritismos. Porque às vezes a gente levanta uma bandeira de uma doutrina que não é central no Evangelho. Vou dar um exemplo aqui. Somos presbiterianos, não é? E temos uma certa predileção pela doutrina da predestinação. Quanta briga essa doutrina já não rendeu no seio da igreja presbiteriana. A doutrina da predestinação. Eu tive um professor no seminário, Tássio também. Coitado daquele que levantava a mão e dizia: professor,
eu não concordo com esse negócio de Deus eleger uns e não eleger outros. Resposta do reverendo: seu arminiano nojento. Ele dizia isso. Seu arminiano nojento. E aí, claro, a classe vinha abaixo, rindo. Pergunto para vocês: é central no Evangelho a doutrina da predestinação? Ou é uma doutrina acessória? Para a gente pensar. Então, de repente, um líder que procura impor a sua própria agenda, uma doutrina predileta, uma ênfase exagerada. 3, de uma atitude não verbalizada, mas claramente comunicada dentro de uma igreja. Às vezes é a pegada da igreja que vai ensinando uma coisa errada, que vai passando uma coisa errada para a comunidade. De repente, uma vista grossa que o conselho faz para um determinado caso, uma determinada situação, e aí a igreja entende que pode-se viver de qualquer jeito ali, porque ninguém pega no pé, o conselho é fraco, o pastor é bobinho, então eu posso viver de qualquer maneira, porque ali ninguém pega no meu pé. Um exemplo. E de nossas próprias suposições. Nossas próprias suposições. Às vezes ouvimos essas distorções claramente, às vezes passam por nós despercebidas, como ondas de rádio. Seja qual for a origem, elas são abundantes e as assimilamos com mais frequência do que imaginamos. São alguns exemplos de como as falsas ideias chegam e se fixam e acabam modelando a nossa vida para o mal, para a gente viver um erro, uma mentira. São algumas ideias, são algumas das possibilidades da mentira se fixar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Bem, hoje eu quero falar de mais uma mentira perniciosa. Domingo passado eu disse que aquela mentira de que basta crer em Jesus e isso é o suficiente, eu disse a respeito dessa mentira que é o câncer da igreja. É o câncer da igreja a gente achar que basta crer em Jesus, pronto, né? É suficiente. Dessa doutrina eu diria perniciosa, porque quem navega nesse rio vai desembocar no mar da hipocrisia. Quem navega nesse rio vai desembocar no mar da hipocrisia. Existe muita hipocrisia nas nossas igrejas, e essa é uma pecha que pesa sobre nós. As pessoas de fora olham para nós e pensam assim: bando de gente hipócrita, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Os crentes, eles vivem de um jeito torto, mas chega no domingo, estão todos lá bonitinhos, sentados nos bancos, né? Estão todos lá, bando de hipócritas. Por quê? Porque, de certa forma, essa mentira foi se infiltrando pelas igrejas e foi detonando, foi arruinando, foi levando a igreja para o mar da hipocrisia. O mar da hipocrisia. Que mentira acaba com a esperança? A mentira de que Deus exige um comportamento perfeito do seu povo. Muitas vezes chamamos a isso perfeccionismo. A ideia de que os fiéis não podem, mas devem ter uma vida perfeita. Temos de ser perfeitos. Você precisa ser perfeito. Você não pode errar. Você não pode falhar. Como discípulo de Jesus, você tem que ser perfeito. Você tem que ser 100%. E como essa ideia gruda. E como essa ideia pega. E como essa ideia, como disse Tim Ritter, como essa ideia acaba com a esperança. Porque para aqueles que já tentaram, para aqueles que já miraram a perfeição, para aqueles que já tiveram essa experiência, sabem muito bem
Não dá. É inalcançável. É inatingível. É impossível. Não dá para ser perfeito. Não tem como. Então, lição número 1 para a gente aprender agora. Você está sentado, alguns bem pertinho da pessoa ao lado. Estou vendo aí gente encostadinha. Estou vendo aí gente com a mãozinha dada. Carinho para lá, carinho para cá. Estou vendo. Precisamos saber que essa pessoa que está aí do seu lado não é perfeita. E nem será. Você que assistiu Tropa de Elite 1, nunca serão. Nunca serão. Eu, daqui de cima, não sou perfeito. Eu sou pecador. Eu tenho vulnerabilidades na minha vida. Eu tenho arestas na minha vida. Algumas pessoas até conhecem algumas dessas arestas. Eu sei. Conheço as arestas da minha vida. É difícil ser eu. Assim como eu também sei que é difícil ser você. É difícil ser humano. Não é fácil, não. Não é fácil. Por isso que o Tássio já levantou uma bola aqui para a gente. E que bola linda. É a graça, meu irmão e minha irmã. É a graça. É a graça de Deus. Nós estamos absolutamente imersos nesse oceano da graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que Deus se relaciona conosco. Deus não me trata segundo os meus méritos. Deus não trata você segundo os seus méritos. Porque se Deus fosse dar para a gente aquilo que a gente merece, eu não vou nem dizer o que aconteceria conosco. Nem dizer. Nem dizer. Por isso não é baseado em mérito. Não é meritocracia. É graça. Porque Deus sabe que a gente não tem para entregar para Ele perfeição. Isso a gente não tem para entregar para Ele perfeição. Saiba disso. Saiba disso. O outro lado da moeda. Ah, pastor, que maravilha. Continue falando assim. É tão gostoso saber que eu erro e vou continuar errando. E tá bom assim, porque não tem problema, né? Como é que Deus vai exigir de mim uma coisa que eu não vou entregar? Então Ele não vai exigir, né, pastor? Então beleza, né? Um pouquinho de canalice, né? Que é tudo pela graça, né? Eita, graça danada. Pastor, continue assim, pastor. Vai até umas 8h20. Que até as 8h20 eu aguento. Depois eu já quero ir embora. Deus não exige de nós perfeição, mas Ele espera de nós progressão, progresso. Se você está aqui na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, e é a mesma pessoa, com os mesmos dilemas, com as mesmas questões, perguntas. Se você está aqui cheio de rancor, há 10 anos, há 20 anos, se você está aqui cheio de maledicência, se você está aqui cheio de perversidades na cabeça, se você está aqui há tanto tempo, né? E acomodando essa sua vida à graça, né? Porque a graça parece que acomoda tudo, né? A vida torta, eu vou colocar ali, né? Junto com a graça, na gavetinha da graça, e aí beleza. Eu tenho uma coisa triste para dizer a você. Você está enganando a si mesmo. Você está enganando a si mesmo. Porque Deus, Ele não exige perfeição de você, mas Ele espera progresso na sua vida. Você está aqui para ser melhor.
Não pelo seu próprio mérito, mas pela operação da graça na sua vida. Porque a operação da graça faz isso, nos melhora. Nos melhora. Se você está debaixo da influência do poder do Espírito Santo, se você está sob a influência do Espírito Santo, ele está mexendo com você, você está melhorando. Você está melhorando. Porque você está se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, que é o propósito de Deus. Agora, se você está aqui, mas você tem apagado o Espírito Santo, e a gente pode fazer isso, o apóstolo Paulo nos diz isso, não apagueis o Espírito. Se a gente está aqui numa vida chafurdada no pecado, apagando o Espírito Santo, você está num caminho mau, está num caminho errado. Se nós estamos assim, aqui, há 5 anos, 10 anos, tem gente que tem uma vida na igreja, né? Mas não parece. Não parece. Porque olhando para o coração da pessoa, não parece. Não tem jeito nenhum de crente. Nem o jeito de andar. Nem o jeito de andar. Não engana ninguém. E a pessoa, de repente, está aqui. Uma vida dentro da igreja. Já preguei. Posso impetrar a bênção? Agora que eu percebi que eu já preguei. Estou na introdução, mas já terminei o sermão. Vamos lá, vai. Tenham paciência. Qual é a sua crença e como você a vive? Como é que você lida com essa coisa do perfeccionismo? E quais são as justificativas que você dá para os seus erros? Como é que você vive a sua crença? Bem, eu quero falar a respeito desse texto, que é um texto lindo, que trata essa dualidade, que trata para nós, de uma maneira linda, maravilhosa, essa dualidade da nossa natureza e como é que Cristo vem para resolver o nosso problema e como é que Cristo vem para nos desafiar a ser como Ele. Então, 1 de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. O texto diz assim: escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los. Orientá-los a quê? Orientá-los a não pecar. Mas, tem que ter um mas, né? Porque essa orientação é muito elevada. Tem que ter um mas. Se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, o que ele fez? Ele resolveu para sempre o problema do pecado. E não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta. Qual é? Guardar os seus mandamentos. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras, mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Vamos orar mais uma vez? Fale, Senhor, conosco, continue falando conosco, porque nós precisamos muito, muito, muito ouvir a sua voz. Livre-nos, Senhor, do perfeccionismo, mas livre-nos também, Senhor, do relaxo, do laxismo, de uma vida insípida, de uma vida, Senhor, que não tem lastro em Cristo. Livre-nos disso. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? Algo bem simples.
como foi também simples no domingo passado, eis o segundo princípio. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Concentre-se em crescer espiritualmente, à estatura de Jesus, não em se tornar perfeito. Olha que simples. Vejam que simples. Vejam também que difícil. Mas esse é o princípio. Concentre-se em crescer espiritualmente, à estatura de Jesus. Não em se tornar perfeito. O nosso texto diz assim: escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Num primeiro momento, nós temos essa expressão, para orientá-los a não pecar. Esse é o ideal. Quero dizer a vocês, esse é o ideal. O ideal cristão para a nossa vida, não pecar. Isso me chama para um embate, para uma luta. Eu não posso, de maneira alguma, racionalizar o meu pecado, acomodar o meu pecado na mesma gavetinha da graça. Eu não posso justificar o meu pecado, como muitas vezes eu vejo as pessoas justificando. Se o senhor soubesse da minha vida, pastor, de onde eu saí, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, e por aí vai. Meu amigo, existe um ideal para nós, é não pecar. Então tem que ter luta. Tem que ter luta. Eu não devo pecar. Eu não devo pecar. Eu devo lutar contra o pecado. Contra as minhas tendências, contra a minha natureza. Existe uma guerra, a gente vai abordar esse texto. Existe uma guerra, e eu preciso guerrear essa guerra. É o espírito versus a carne. Eu preciso guerrear essa guerra. Por quê? Porque existe um ideal, não pecar, mas é um ideal. É um ideal, muitas vezes, que eu não consigo atingir. Porque a gente tem um problema aí, tem a ver com a nossa natureza. Vamos falar sobre isso. O texto segue dizendo, mas se alguém cometer pecado, essa é a realidade. Nós temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo o justo. Na Almeida, Revista e Atualizada, nós temos um advogado. A expressão bíblica no original, no texto grego, é parácleto, cuja tradução pode ser alguém que se coloca do lado. Nós temos alguém que se coloca do lado, na presença do Pai, para advogar a nossa causa. É Jesus. Então nós temos o ideal e nós temos a realidade. Se alguém pecar, nós temos Jesus. E o texto segue dizendo, quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Olha que maravilha. Quando eu vacilo, quando eu vacilo, eu tenho Jesus, que resolveu o problema do pecado. Não só o meu, mas dos nossos pecados. Jesus resolveu. Ele é o amigo sacerdote, ele é o advogado, ele é alguém que está ao lado do Pai e intercede por mim, intercede por você. Que maravilha! Mas existe o ideal. Não peque. Não peque. Mas se você pecar, é a realidade, nós temos Jesus. Então eu vejo nesse versículo a nossa natureza, a nossa dualidade. Gustavo, mas que coisa louca, quer dizer que a gente vai viver dessa maneira? A minha resposta é, até o último suspiro. Mas por que isso?
todos nós possuímos uma estranha, quase contraditória combinação de pecado e espírito. Pessoas que amam a Deus e querem manifestar o seu caráter, também têm em si mesmas uma natureza pecaminosa embutida. Essa natureza ou tendência é tão profunda que, mesmo que sejamos novas pessoas em Cristo, ela não é totalmente erradicada. Mesmo quando queremos fazer o que é correto, algumas vezes não o fazemos. Queremos santidade, lutamos para obtê-la, mas falhamos. Quem diz isso? A própria Bíblia. A própria Bíblia ensina isso. Então, queridos e queridas, nós temos um ideal, que é não pecar. Mas por conta da nossa natureza que é pecaminosa, nós pecamos. Nós pecamos. Gustavo, quer dizer que tem uma coisa dentro de mim? Tem uma coisa dentro de você. Tem uma coisa dentro de você, e essa coisa dentro de você é você mesmo. Você pensa que você é anjo? Você pensa que você é anja? Só porque o seu benê chama você de meu anjo, você acreditou que você é anjo? Então eu vou dizer para você, vou quebrar o feitiço. Você não é anjo, você não é anja. Tem uma coisa dentro de você que é a sua natureza pecaminosa. Às vezes, você consegue sobrepujar isso, vencer. Você está com aquela vontade de fazer uma besteira, de falar uma besteira, de ter uma atitude intempestiva, você se contém. Você conta até 10, até 20, até 100. Você se segura. Mas algumas outras vezes, você não consegue. Vence você. E você acaba fazendo, falando, você acaba descendo do salto. Isso é a sua natureza, é a nossa natureza, nós somos assim. Então, o perfeccionismo vai levar a gente, é um rio que vai levar a gente a desembocar no mar da hipocrisia. Se eu comprar o perfeccionismo, tenha certeza de uma coisa, se você comprar a fantasia, estamos no carnaval, se você comprar a fantasia do perfeccionismo, você vai comprar junto uma outra fantasia do hipócrita, do mentiroso, do falsário, da pessoa que tem muitos esqueletos no armário, mas paga de certinho, paga de corretinho. Mas é só até a página 2 da introdução. Porque a partir da página 3, é a carne. É a carne. E nós somos assim. Então é muito mais fácil a gente assumir que nós somos pecadores, que nós somos pecadoras, que nós somos maltrapilhos, que nós estamos assim, dependurados na graça, que nós somos dependentes da graça, que Deus está trabalhando em nós. É muito mais fácil a gente assumir isso e dizer: eu tenho problemas, eu preciso de ajuda. Existem áreas na minha vida que, olha, são áreas sombrias, e eu luto, e eu preciso dos meus irmãos e das minhas irmãs comigo, orando por mim, me orientando, me mentoreando. É muito mais fácil quando a gente assume a nossa própria condição, a nossa vulnerabilidade, do que ficar pagando de perfeitinho, que na verdade vai levar a gente a ser hipócrita. Hipócrita. Gustavo, eu quero ver isso num versículo. Você está falando muito, mas eu quero que você me mostre na Bíblia. Como dizia um presbítero de uma ex-igreja. Pastor, eu quero ver na Bíblia. Então vamos ver na Bíblia. Vamos ler juntos? Vamos lá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eles estão em conflito um
com o outro, em conflito, um com o outro, em conflito, um com o outro. Isso está acontecendo aqui comigo e isso está acontecendo aí dentro de você. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos isso. Nós amamos o irmão, nós queremos esganar o irmão. Nós amamos o cônjuge, mas passa uma pessoa bonitona do nosso lado, a gente faz assim, ó. A gente dá uma olhadelazinha. A gente está no trânsito, está lá aquele louvorzão, a gente com o olho fechado e com uma mão para cima, assim, no volante. Estamos lá, né? Quase saindo do corpo. Alguém fecha a gente abraça o vidro e fala assim, vai para o céu, meu querido irmão, abençoado, em nome de Jesus. Não é assim que acontece com você? Hã? Põe a mão para fora e... faz tchau para ele. Vai em paz, querido. Vai em paz, meu amado. É assim, não é? Mas fique tranquilo. Faz assim com a mãozinha. Faz assim, meu amado. Ai, que gostoso o trânsito de Sorocaba. Não é? 18 horas na Marginal. Ai, que delícia. É o céu, né? Você que quer um aperitivo do céu, Marginal lá em Sorocaba, lá na Marginal Dom Aguirre, às 18 horas. Aquilo é o céu. É uma antessala do céu. É um aperitivo do céu para você. Às 18 horas. Gustavo, mas tudo isso que você está falando, você... É sério mesmo? É sério mesmo isso? Isso daí é com você? Comigo, com você, com o reverendo fulano, com o presbítero cicrano, com a irmã. Isso é geral. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da nossa natureza. Da nossa natureza. Da nossa natureza. Então, qual é o ideal? Temos um ideal? Qual é o ideal? Eu estou escrevendo isso para vocês não pequem. Todavia, no entanto, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Está vendo a dualidade? Então, eu tenho um ideal, mas existe a realidade. Eu devo lutar. Às vezes, me dou bem. Como diria um amigo meu, às vezes, eu se dou bem. Mas, às vezes, eu caio, eu peco. Eu não consigo. É mais forte do que eu. É a minha natureza. É a minha natureza. E é por isso que existe um negocinho, olha, que pecado, negocinho, chamado graça. A graça. A graça. Agora vamos para a segunda ideia. Vamos ler juntos? Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Então, o nosso princípio é: concentre-se em crescer espiritualmente. E eu penso que esses versículos apontam nessa direção. Crescer espiritualmente. De que maneira? Veja que em duas ocasiões ali, o apóstolo fala em guardar os mandamentos. Guardar a palavra. É ela que vai nos lapidar. É ela que vai alimentar a nossa alma. É ela que vai forjar em nós o caráter de Jesus. Porque é isso que eu tenho que ter. Eu tenho que ter, eu que afirmo ser íntimo de Deus, o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Eu devo crescer espiritualmente. Tá, entendi. Perfeição, perfeccionismo,
eu risco. Mas e aí? Tem uma vida de crescimento para mim. De crescimento. Eu falei um pouquinho na semana passada, quero falar um pouquinho mais hoje. É muito triste ver gente que tem assim, ó, quilometragens e mais quilometragens, quilometragens e mais quilometragens dentro das nossas igrejas, mas que ainda estão na papinha, estão ainda no leitinho. Uma vida de rancor, uma vida de inveja, uma vida de maledicência, uma vida... E a pessoa está na igreja há 10 anos, há 20 anos. Pô, Gustavo, mas você não acabou de falar que é a nossa natureza? Sim, mas a gente precisa crescer espiritualmente. A gente precisa desenvolver o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Eu preciso me tornar uma pessoa mais graciosa, uma pessoa mais misericordiosa, uma pessoa mais amorosa. Se eu levei coice do meu pai, se eu levei coice da minha mãe, se o ambiente na minha casa era de brutalidade, era de violência, eu tenho que me libertar disso. Eu tenho que me libertar disso. Se eu gosto de falar mal dos outros, se eu sou uma pessoa invejosa, eu sei disso, é um insight que eu tenho de mim. Eu preciso aprender a lidar com isso, a barrar isso na minha vida, a entender a graça de Deus na minha vida, na vida das outras pessoas, a segurar os meus ímpetos. Eu estou aqui na igreja para isso. É para isso que eu estou aqui. Para Deus tratar comigo, para Deus tratar de mim, para eu ser lapidado, para eu ser moldado, porque eu preciso ter o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Eu preciso ter o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. A última do Tim Hitter. Podemos viver pelo Espírito, não com facilidade nem de modo perfeito, mas podemos seguir o seu direcionamento. Deus não exige perfeição, apenas progresso. Em que fase de sua vida cristã aqui na terra você viverá a perfeição? Você nunca verá. Mas você pode ver um progresso geral. É isso. É isso. Agora eu quero convidar você para uma reflexão pessoal. É você com Deus. É o seu coração, é a sua alma. Não me responda, mas responda para você. Quanto tempo de igreja? Quanto tempo de igreja? Quanto tempo ouvindo gente ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, quantas reuniões de oração, quantos acampamentos, quantos retiros de carnaval. Quanto tempo de igreja? Quanto tempo de igreja? Você se tornou aquilo que você deveria ser? Você se tornou aquilo que você deveria ser? Ou se alguém olhar para você assim de canto de olho aqui na igreja, pronto, você já... Ou então, a pessoa não olha e você já, está me ignorando, aí a pessoa isso, a pessoa aquilo. É o vidrinho. É o vidrinho. Você já se tornou aquilo que você deveria ser? De acordo com a sua quilometragem na igreja? Já se tornou? Deus não exige perfeição, apenas progresso. Em que fase de sua vida cristã aqui na terra você verá a perfeição? Nunca. Nunca. Mas você pode ver um progresso geral. Progresso. Então, estamos chegando no final. Perfeição é uma mentira. Qual é a verdade? A verdade é o progresso. A falsa narrativa é, você é cristão, então, perfeito. Perfeito. Essa é a falsa narrativa. Qual é a verdadeira narrativa? Eu tenho uma natureza pecaminosa, mas eu estou sob a influência da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus e dia após dia eu tenho aprendido a ser mais parecido com Jesus. Essa é a verdadeira narrativa. É isso. Perfeição? Não.
progressão. Pastor, tudo bem, mas como é que eu progrido? Qual é o caminho do progresso? Qual é o caminho do progresso? Como é que eu progrido? Como é que eu cresço? Como é que eu amadureço? Onde que compra isso, pastor? Onde que compra esse negócio? Não tem para vender. Não tem para vender. Eu vou fazer 3 perguntas, ou melhor, eu vou repetir 3 perguntas que eu fiz no domingo passado. Tem a ver com progresso. Primeira pergunta: o que tem alimentado a sua alma? Eu quero progredir. Tem que se alimentar. Na 1 de João, capítulo 2, 1 a 6, o texto fala, refala, sobre guardar a palavra. O que tem alimentado a sua alma? A palavra de Deus? É a palavra de Deus? Primeira pergunta: o que é que tem alimentado a sua alma? A segunda pergunta: quais são os exercícios espirituais que você tem praticado? Para progredir, eu preciso treinar. Treinamento. Para eu crescer. Para eu amadurecer. Para eu me tornar um discípulo robusto. Com músculos espirituais, como diria Rick Warren. Quais são os exercícios? Não me responda, mas eu vou perguntar. Não me responda. Na semana que ficou para trás, quantos momentos de oração você teve na sua vida? Não me responda. Quero que você pense e responda para você. Semana passada, que ficou para trás, quantas vezes você foi até a Bíblia, abriu a Bíblia, um versículo, um salmo, uma passagem do Novo Testamento? Quantas? Na semana passada, com quantos irmãos e irmãs em Cristo, outros discípulos como você, quantas vezes você esteve abrindo o seu coração, compartilhando? Quantas vezes? Não me responda, mas responda para você. E a última pergunta: a qual grupo de pessoas você está ligado? A qual grupo de pessoas? Você está ligado a outros discípulos de Jesus?